Olá pessoal, para a aula de hoje eu programei algo um pouco diferente, ok? Lembrando que semana que vem começamos com a semana de provas, então vou estar fazendo uma revisão aqui da matéria para que vocês, tenham absorvido o máximo possível sobre o assunto e que tenham uma boa prova, para estar fazendo, tranquilo? Então, na aula de hoje estaremos fazendo uma revisão mesmo, uma recapitulada aí sobre os assuntos, dando foco nos pontos principais, da matéria e passando de forma bem breve mesmo. Qualquer dúvida que vocês venham a ter durante essa revisão, que vocês, possam estar vendo as outras aulas e focando nesse ponto, certo? Eu não vou estender muito o vídeo, até porque tem vídeos, bem detalhados e eu não tenho apagado eles do canal do YouTube por esse motivo mesmo. Para quem queira ver e continuar assistindo e dando uma relembrada, os vídeos ainda vão estar lá, correto? Então, para qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando também pelo WhatsApp, seja pelo grupo, seja de forma individual, para quem achar que assim é mais tranquilo, ok? Então vamos estar dando uma recapitulada aqui, uma revisão na matéria. Então, pessoal, em processo aí do Virtude, no mercado de trabalho, as exigências têm sido cada vez maiores, nas produções e essa atualização aí do meio com que trabalhamos. E para isso nós podemos dizer que junto dela está indo a solda, que é um processo, muito utilizado e de excelentes acabamentos, excelentes propriedades, que nós conseguimos nos materiais. Então, para início, soldagem é um processo de união, assegurando na junta soldada as continuidades de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas. Então, um processo de soldagem é a união de materiais, certo? E neles nós temos que certificar, temos que garantir que a solda ela vai continuar com as propriedades físicas, químicas e metalúrgicas do material igual ou superior ao que estava antes, correto? Então, ele é extensivamente utilizado esse processo de soldagem, seja ele qual for, para uma aplicação mais aprimorada para cada um. Então, olha só, de forma geral, as soldas obrigatoriamente, certo, pessoal? Isso é obrigação da solda, seja qual processo for, isso deve ser adotado. Ela deve conter resistência mecânica igual ou superior ao do material soldado. Então, se um processo de soldagem que estamos utilizando ele tem adição de material, então esse material que está sendo adicionado à solda, nos materiais que estão sendo soldados, ele também deve ser de propriedade igual ou superior ao material que estamos soldando, correto? Que é o material base. Então a sua aplicação atinge desde pequenos componentes, como componentes eletrônicos, até grandes estruturas e equipamentos que vão a longa escala aí, certo? E para isso nós temos que estar adotando e selecionando o melhor processo ou até mesmo processos diferentes numa mesma aplicação para a gente estar aplicando e fazendo uma melhor aprimoração do equipamento. Então, normalmente os processos de soldagem são com fonte elétrica, certo? Então, como que funciona esses processos de soldagem com fonte elétrica? A fusão, no caso das soldagens, elas são feitas por um arco elétrico, certo? E ela é provocada e gerada através de um calor de um arco voltaico, certo? E isso é uma energia que pode ser de forma elétrica, química, óptica ou mecânica. Então, daí que se torna o nosso processo um processo elétrico, certo? Um processo de soldagem elétrica. E disso nós vamos ver os principais processos de soldagem elétrica. Então, aqui falamos vários dos processos que existem, citando aí como oxigás, eletrodo revestido, que é muito conhecido, TIG, plasma, MIG-MAG, esses também são arco submerso de altíssima qualidade e também muito bem vasta a utilização dele, por resistência, centelhamento, fricção, ultração, raio-x, explosão, resistência 2, nós temos vários tipos de soldagens aí, correto? E estaremos falando sobre algumas delas. Para início aqui, estamos só dando uma breve sobre
soldagem por arco elétrico contra eletrodo revestido, que também é muito conhecida, né? Muito, mas muita mesmo, por ser um processo mais simples e mais comum, né? E mais barato também. Nesse slide eu vou estar pulando porque a gente vai estar falando dele mais à frente. Aqui, ó, soldagem por arco submerso, né? São eletrodos de fios sem revestimento e porém o arco voltaico tem um metal fundido, ficam isolados por um material granular. Nesse processo, o arco submerso é utilizado um eletrodo sem revestimento com um tubo de fluxo com material granulado, fundindo-se parcialmente na forma de escória líquida, é retirada depois da solidificação. É um processo que possui alta qualidade, né, e alta deposição de material também. E também nós temos uma alta penetração da solda, da raiz da solda. Então, né, essa solda ela é feita de forma contínua, por ela ser normalmente automatizada, né? E a gente tem algumas, que eu posso falar de desvantagens, por elas receber somente algumas posições de soldagem que ela pode ser feita, que é na posição plana ou horizontal, né? Que são de ótimos filetes de solda. Podemos ver aí o equipamento em si. Basicamente, nós temos um eletrodo, né, não revestido, e a proteção da solda é feita com material granular. Então, ele vai despejando em cima da solda, protegendo a poça de fusão, correto? Aqui temos algumas desvantagens que já foi citada, que é alta velocidade, produtividade, penetração. Isso é algumas vantagens, né? Aplicações, aço carbono e ligas, níquel e suas ligas, membros estruturais, né, e tubos de grande diâmetro, soldagens fabricadas por peças de aço pesado, recobrimento, manutenção e reparos, certo? MIG e MAG, processo muito conhecido, né? E os dois aqui, para quem tem dúvida, MIG e MAG são o mesmo processo, correto? O que muda é que no MIG nós temos o gás inerte e no MAG nós temos um gás ativo, ok? E o que vem a ser essa diferença? O gás inerte ele só tem a função de proteger a poça de fusão. Ele é inerente ao processo, né? Ele não vai ter função a não ser a proteção. No gás ativo, nós vamos ter um gás que ele já interage com a poça de fusão, dando propriedades e mudança na peça que estamos soldando, correto? Como ela funciona? Ela é um processo por eletrodo também, né? Não eletrodo, mas fios de aço. E esses fios eles são depositados de forma contínua através da tocha. E esse material também ele é depositado de forma bem rápida, né, quando comparado ao eletrodo revestido. E a gente tem um alimentador contínuo, né, que é a tocha, por onde sai esse fio. Esse fio ele é acoplado ao equipamento, né, por forma de rolos, e ele é, né, soldado dessa forma. E esse gás é para estar fazendo a proteção do nosso arco voltaico, né? Então aqui nós podemos falar que ele é de forma contínua, como já foi falado, e alimentado o seu fio de arame na poça de fusão, certo? Onde ele vai ser derretido, né, e fundido junto às peças, certo? Então aqui nós já falamos sobre o MIG, sobre o MAG. Aqui temos um exemplo, né, onde a gente tem a tocha, que está aí demonstrada. Nós temos todos os números indicados, cada parte do processo em si, correto? Aqui temos algumas desvantagens e desvantagens, né? Não há necessidade de troca de eletrodos, não há necessidade de remoção de escória, né? Então a gente tem essa necessidade, há menos respingos, né? É um processo bem mais limpo, a taxa de deposição de solda é muito alta, né? Até ela tem um baixo custo de produtividade, o equipamento não é um equipamento tão caro também em si. Os fios de solda também são, né, de forma assim, entre aspas, baratos também, né? E produzem soldas de altíssima qualidade, né? É um equipamento de fácil operação, porém, né, nós temos como desvantagem aí a regulagem do processo, ela é muito complexa, né? Já havíamos falado sobre isso. A aplicação de zonas de difícil alcance já não é tão bem aplicável, sim. A probabilidade de gerar porosidade no cordão de solda é um pouco maior. Nós temos algumas desvantagens, né, como já foi dito.
E aí tá a tocha em si, que é o que já foi falado, como é o funcionamento da tocha, né? Que é só uma alimentação do fio e por onde também sai o gás que vai estar fazendo a proteção aí, correto? TIG vem do inglês aí, tungstênio inerte gas, que também é um processo onde utiliza um gás inerte, né? Que ele não tem atividade a não ser a função de proteger a poça de fusão. E o que diferencia esse processo é que nele nós temos um eletrodo não consumível, à base de tungstênio, certo? Esse eletrodo é quem vai estar gerando também o arco elétrico e sim fazendo a nossa fusão dos materiais no qual está sendo soldado. O bacana desse processo é que ele pode ser que tenha adição ou não de material durante o processo, correto? Quando há a adição do processo, aí sim é o que torna esse processo um pouco mais difícil, onde a pessoa tem que ter a mobilidade de ter as duas mãos em atividade. Uma para segurar a tocha, no qual vai estar abrindo o arco elétrico, e com a outra mão para segurar a vareta de arame, né, que vai ser adicionado durante o processo. Então ele tem que ter mobilidade com as duas mãos para estar fazendo esse processo. Como demonstra a imagem, com uma mão você segura a vareta e com a outra mão você segura a tocha. Já falamos, é um processo, tal. Aqui algumas vantagens, né? A vantagem principal é a qualidade e a penetração dessa solda, que é muito fenomenal, certo? Ela tem muito poucos respingos. Aqui a gente está falando em questão de vantagens. Algumas desvantagens é que pode ter inclusão, né, principais, a inclusão do material de tungstênio, que é o eletrodo não consumível, ele não deve ser consumível, e nem tocar a peça. Mas nem tudo é perfeito, e esse eletrodo de tungstênio, ele pode acontecer de tocar sim a peça, certo? Então a gente tem a inclusão desse eletrodo não consumível na peça também. E devido a algumas dificuldades de operação também em alguns lugares. Né, tá aí, ó, excelente qualidade de acabamento dessa solda. Aqui só simbolizando a tocha, o material no qual está sendo admitido, né? O gás de proteção que está sendo utilizado, o arco elétrico e tudo mais. Plasma é basicamente um processo parecidíssimo com TIG, ok? Esse processo aí, ele também é por arco voltaico e a gente vai ter também um gás aí trabalhando em função de estar protegendo o nosso arco voltaico, né? A nossa poça de fusão, correto? Então ele é basicamente desenvolvido, assim, foi um desenvolvimento do processo TIG, certo? Visando uma autoprodutividade. E nele nós vamos ter um gás a mais, que nós chamamos de gás plasma, certo? Então nós temos o gás de proteção e o gás plasma. E a tocha em si, ela fica um pouco equidistante da nossa peça no qual estamos fundindo, correto? Então para isso nós temos aí esse gás plasma também, que vai estar ajudando no processo. Certo? Então ele é muito versátil, a gente atende uma demanda maior, uma quantidade e produtividade maior do processo em si também, fazendo várias adições, né, de material se possível, e foi um sistema aí TIG, né, que foi melhorado, né, a fim de estar colaborando e fazendo uma alta produtividade, né, onde a TIG a gente tem como desvantagem que ela é um processo mais lento, correto? Então o plasma veio com essa ideia de querer melhorar e aumentar um pouco mais a velocidade de adição, né, de material, de soldagem em si. Então aqui, pessoal, passei, desculpem-me. O processo de soldagem agora por eletrodo revestido, né, ele é muito versátil, é o processo assim mais comum, mais, digamos assim, famoso, né? Todo mundo conhece e tal. Então, né, tem essa vasta utilização aí desse processo, correto? Então nós conseguimos excelentes propriedades também. O equipamento consiste, né, numa máquina geradora de energia, então ela que vai estar gerando o nosso arco voltaico, né? E com isso vamos estar gerando calor para estar fazendo a adição do material, que nesse caso nós temos um eletrodo, que é o eletrodo revestido, certo? E esse eletrodo revestido é qual vai estar sendo admitido na nossa soldagem,
ok? Então, basicamente, nós temos um eletrodo revestido. Esse revestimento ele tem a finalidade de criar o gás que também vai estar protegendo a poça de fusão. A alma ali nada mais é que a vareta em si, né? Como nos outros processos temos os arames que são admitidos no processo. Aqui nós temos o que chamamos de eletrodo, correto? E ele vai estar virando um material de adição, né? De forma, quando ele gera calor, ele se torna em fase líquida. Com isso, ele é admitido sobre o material base, correto? Então, é um processo manual, onde o próprio soldador controla o comprimento do arco e a poça de fusão para manipular o eletrodo, correto? Então, nesse processo, a gente precisa ter um pouco mais de experiência da pessoa em si. É um processo simples, o ajuste da máquina é bem tranquilo também, porém é um processo onde nós temos que ter um pouco mais de experiência para poder fazer atividades, né, com altas produtividades, deposições de material também, correto? É aonde, né, estamos seguindo com a matéria em si e o material que estamos passando até hoje, onde estaremos entrando, né, em defeitos, não vai ser passado nessa aula de hoje. Hoje é só uma revisão mesmo. E aqui estamos aqui bem de forma simples, né? E tá demonstrando aí onde a gente tem a fonte geradora de energia, que nada mais é que a máquina de solda, né? Ou ainda hoje já criado aí os inversores elétricos que são de alta qualidade. Nós temos dois polos aí, um polo positivo, um polo negativo. Esse polo positivo ele é ligado no porta-eletrodo, que nada mais é que um fixador do eletrodo, e o cabo terra para estar aterrando o processo. Quando a gente aproxima o eletrodo da peça, é formado o arco elétrico e assim iniciado o processo de soldagem. Então, né, é um equipamento muito simples, portátil, barato. Não há necessidade de fluxo de gás, né? A gente não precisa estar fazendo adição de gás nem nada do tipo no processo, que, né, uma propriedade do revestimento. Então a gente tem produtividade até relativamente boa. Porém, a gente tem como desvantagem aí, né, a exigência de limpeza devido à casca, né, a escória que é formada sobre o processo. Eu falei que tem uma produtividade boa, porém ela é relativamente baixa quando comparado a processos de deposições maiores, né, e é uma aplicação difícil para materiais reativos, ok? E em algumas ligas também pode ser feita com esse material, porém não de tanta facilidade em si, onde nós devemos ter uma qualidade e um cuidado com os eletrodos que devem ser muito, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses equipamentos também, com esses eletrodos, né? Na proteção, na forma como ele é armazenado e tudo mais. A gente tem como aplicação aí produção, manutenção, né, e até montagens em campo, aplicação de aço carbono ligado, ferro fundido, alumínio, níquel, inox. Então a gente tem várias aplicações para esse processo. Então aqui falamos sobre o eletrodo, né, ele é simbolizado pelo nome E70XY, onde o E significa eletrodo, o X nada mais é que é uma força de ruptura, correto? Ela é dada em KSI, então o valor que você tem numérico é de unidade KSI. E então nós vamos ter o X como posição de soldagem. Para quem não lembra, pode estar vendo que equivale a um número. Esse número é o que equivale à posição relativa do material em si, correto? E o Y, ele é um valor tabelado, ok? Então o próprio fabricante é quem vai estar nos passando essa tabela, e essa tabela vai estar relativamente falando sobre o revestimento e o tipo de corrente que o eletrodo deve ser trabalhado, certo? Então aqui já foi o que foi falado. A gente tem como principal aplicação o E60 e o E70, né? O E6013, por exemplo, é muito utilizado em serralherias, e o E70 nas indústrias, né? Por ser um material com uma dureza e uma resistência maior. E aqui terminamos, né? Seria onde começaria a nossa próxima aula. Então, lembrando, de defeitos de soldagem por eletrodo revestido não entra nessa prova, ok? Essa prova nossa vai até
o eletrodo, ou desculpa, até o slide anterior, que é sobre a resistência aí, né, dos materiais, dos eletrodos E60 e o E70. E com isso, né, falamos aí, passamos a nossa revisão de hoje da matéria. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Não fiquem acanhados, conversem, participem da aula, isso é muito bom, né? Tanto para mim, que pelo menos eu fico a par da situação, e para vocês também tá retirando as dúvidas de vocês. Agradeço a todos e espero que tenha ficado um entendimento bem bom, né? Por mais que seja de forma breve, para não estender muito, mas acredito que com essa revisão todos aí vão ter uma visão melhor sobre a matéria e vão estar preparados também para a prova, certo? Então agradeço a todos e até a próxima aula e também boa sorte na semana de provas.